que eu comprei no Tempo Cenário. Esse livro foi lançado no ano de 2007. Esse livro foi escrito por um analista político, um dos grandes analistas políticos dos Estados Unidos, professor convidado das universidades mais famosas do mundo, que é Harvard. Esse livro chama Microtendências. É muito interessante a análise que o autor faz aqui nesse livro. Eu queria usar só de ilustração. Ele diz aqui na página 17, olha que interessante: nas atuais sociedades, basta apenas que 1% dos indivíduos façam uma escolha contrária à da maioria para criar um movimento que pode mudar o mundo. O autor é conceituadíssimo, trabalhou para presidentes, trabalhou para aí o Bill Gates, criador da Microsoft, e ele sabe do que ele está falando. 1% de pessoas que fizeram uma escolha contrária à da maioria é capaz de revolucionar o mundo. Por isso que o livro chama Microtendências. Pequenas mudanças, pequenas atitudes que causam grandes mudanças amanhã. Pequenas forças por trás das grandes mudanças de amanhã. Dizendo aqui literalmente é o subtítulo do livro. E ele vai analisar a política, vai analisar a educação, vai analisar a família, vai analisar relacionamentos, trabalho, várias áreas. Só que escapou um tema muito bom, muito prático, um livro bom aí para quem quer conhecer um pouco da sociedade moderna, mas ele esqueceu um tema. Eu não culpo ele porque ele está lá de fora, ele não entende, ele não sabe, não conhece. Ele não sabe o que está provocando a maior mudança nesse mundo. São pequenas ações, pequenas obras e manifestações do poder de Deus. E quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Ele usou esse mistério que está por trás dessas pequenas coisas que causam grandes mudanças na parábola que está aí no texto de Marcos capítulo 4, verso 30 ao verso 34. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura desse texto. O potencial de coisas minúsculas já foi dito pelo Senhor Jesus há mais de 2000 anos atrás. A grande mudança que está acontecendo nesse mundo tem sido feita por causa de pequenas conquistas promovidas pelo poder de Deus no nosso coração. Nós estamos na última parábola de Marcos. Semana que vem nós voltaremos para os milagres de Jesus. Aí semana que vem começa uma série de milagres que nós vamos ficar assim espantados diante do poder do Senhor Jesus. Jesus acalma a tempestade, Jesus liberta o demoniado gadareno, ele cura a mulher enferma, ele ressuscita a filha de Jairo, tudo a partir de semana que vem. Hoje nós terminamos a última parábola do Evangelho de Marcos, onde Jesus ilustra o reino de Deus. Marcos capítulo 4, verso 30. Acompanhe comigo, diz assim: disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem alinhar-se à sua sombra. Eu queria que vocês acompanhassem o versículo 31 e 32 em outra versão. Diz assim: é como a semente de mostarda, embora esta seja uma das menores sementes que se plantam na terra, ainda assim cresce até tornar-se uma das maiores plantas, com ramos grandes, onde as aves podem fazer seus ninhos e abrigar-se. Continua no versículo 33. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábola não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos fazer uma oração simples, mas necessária. Feche seus olhos. Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque até aqui nosso coração se deleitou nesse culto, com tudo aquilo que nós já podemos, ó Deus, adorar o seu nome e receber de bênção, e, ó Deus, expressar nossa gratidão diante do Senhor. Mas a parte mais importante do culto é agora,
É a hora que o Senhor fala conosco. É a hora que o Senhor abre os nossos olhos. É a hora que o Senhor edifica a nossa fé. Então não nos deixe sem a porção da tua bênção. Para cada um de nós aqui, sem a porção da graça e do entendimento dessa palavra que nós vamos aqui, ó Deus e Pai, agora meditar. Abre o nosso entendimento. Que a unção do teu Santo Espírito esteja sobre mim e seja sobre a igreja, nos guiando no conhecimento da verdade e transformando a nossa vida à medida que essas verdades são entendidas e, ó Deus, assumidas no nosso coração. Ó Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, está em Marcos capítulo 1, verso 1. O Evangelho, ou as boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei, que veio estabelecer o reino de Deus nesse mundo. A partir do capítulo 1, verso 2, João Batista anuncia a chegada desse Rei. A partir do capítulo 1, verso 9, esse Rei chega. Diz o texto: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João Batista no Rio Jordão. A partir do capítulo 1, verso 11 e verso 12, no versículo 13, esse rei, ele foi testado por Satanás, e ali ele começa a vencer, e a partir de então ele anuncia, ele vence Satanás, ele derrota Satanás na tentação, na grande tentação do deserto, e anuncia, devido a isso, o Rei de Deus chegou. No capítulo 1, verso 15, ele diz: o Rei de Deus está próximo, arrependei-vos e crede nessa boa nova, creiam no Evangelho. E a partir do capítulo 1, verso 16, verso 17 em diante, Jesus começa a demonstrar que esse reino já tinha chegado. Ele manifesta obras de autoridade sobre pessoas, ele manifesta obras de autoridade sobre demônios. Ele expulsa um demônio numa sinagoga, um demônio que ia adorar a Deus todo sábado, alojado no corpo de uma pessoa. Estava ali, ninguém notava, ninguém sabia, mas porque Jesus estava com poder e autoridade pregando, esse demônio se manifesta e Jesus o expulsa, e ele demonstra essa autoridade do reino de Deus sobre aquele demônio. Ele manifesta essa autoridade sobre enfermidades, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Um dos casos mais bonitos no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, é a cura de um leproso, por exemplo, coberto de lepra dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Ele manifesta essa autoridade perdoando pecados. Ele está demonstrando essa autoridade. Depois o Senhor Jesus, ele define o que é o reino de Deus. E ele diz que o reino de Deus é um despojamento, é um saqueamento do reino das trevas. Satanás está sendo saqueado, as vidas sob o poder do diabo, porque esse mundo jaz do maligno, estão sendo saqueadas pelo Senhor Jesus. E a partir dessas vidas, dessas pessoas, o Senhor Jesus está estabelecendo uma nova família. Uma família que agora não é mais composta de pessoas do mesmo sangue, mas uma família composta de pessoas com o mesmo propósito, quer fazer a vontade de Deus, quer glorificar o Senhor, quer submeter a vida a Deus e ao senhorio do Senhor. Depois o Senhor Jesus chega no capítulo 4, ele ilustra o reino de Deus. As parábolas não são apenas histórias com uma lição de moral, as parábolas são ilustrações do reino de Deus. Ele fala a parábola do semeador, para ilustrar que esse reino que está se manifestando por meio da pregação da palavra e por meio da obra do Espírito Santo na nossa vida, ele se expande dependendo do estado do nosso coração. Essa é a parábola do semeador. Esse reino, e porque ele está presente e você está conhecendo as verdades acerca de Jesus e o que o Senhor Jesus está fazendo nesse mundo, ele traz consigo então uma responsabilidade. Você é responsável por aquilo que você conhece. Quanto mais luz você tem, mais responsabilidade você tem diante de Deus. Essa é a parábola da candeia. Depois tem a parábola da semente, que é lançada ao solo. O homem vai, o semeador vai dormir, acorda no outro dia e está acontecendo ali um processo. E aquela semente começa a brotar, nasce uma folha, depois cresce um caule, e depois estende os ramos, e dos ramos vêm os frutos, e depois, quando esses frutos
estão maduros, logo, diz o texto, passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Jesus está dizendo agora o outro lado do reino de Deus. As duas primeiras parábolas, ele explica que o reino de Deus depende da atitude do homem, da recepção humana, a pregação da palavra e a manifestação do Espírito Santo com poder. O seu coração vai determinar o que Deus vai fazer na sua vida. Por outro lado, o reino de Deus vai se desenvolvendo, de forma silenciosa, de forma invisível, mas aos olhos de Deus, Deus vai olhar para essa lavoura de pessoas, essa lavoura de vidas, e no momento certo, Ele vai mandar de volta o seu filho, e vai colher os frutos que já estão maduros. O reino de Deus vai ter um momento de finalização. Esse momento de finalização será repentino. É por isso que diz o texto, no capítulo 4, no versículo 29, que logo, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice. Agora chega a parábola do grão de mostarda. Você vê que de 4 parábolas, Jesus usa 3 como a figura principal dentro da semente. Jesus gostava de usar a semente como ilustração. A parábola do semeador, a parábola da semente que cresce em segredo, e agora, de forma específica, ele usa o grão de mostarda, que naquela época era o menor grão, a menor semente, mas que depois gerava um grande pé de mostarda, a tal ponto de aves fazerem ninhos ali no tronco daquela árvore, nos galhos daquela hortaliça. Jesus usa essa figura, essa ilustração, para falar de mais uma verdade do reino de Deus. Essa verdade é o seguinte: que o reino de Deus começa de forma pequenina, mas que vai se estendendo até se tornar grandioso. Vou repetir: o reino de Deus começou de forma pequenina. O Senhor Jesus, num país pequeno, numa região pequena, por meio de 12 apóstolos, depois de uma igreja pequenina, que foi pregando o Evangelho, pregando a palavra, e esse reino foi se estendendo, mas o fim, a consumação, a finalização desse reino será grandioso. O início foi pequenino, mas o seu fim será grandioso. Você nota essa verdade? É uma verdade simples, única verdade, tão fácil de entender isso, quando você percebe as ênfases que Jesus vai dando. Olha comigo aí no versículo 30, por exemplo. Aí, claro, Jesus está ilustrando o reino de Deus. Ele diz: aqui semearemos o reino de Deus. Ele não está falando de fé, apesar de que em Mateus e Lucas, Jesus usa o grão de mostarda para falar sobre a fé que os discípulos têm que ter. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui e vai para lá. Mas não é sobre fé, Jesus falou sobre o reino de Deus. O reino de Deus é recebido pela fé, mas o reino de Deus é a obra que Jesus está fazendo, reconquistando as vidas e trazendo essas vidas novamente para debaixo da autoridade de Deus. Versículo 31, olha só, olha a ênfase que ele dá. Primeiro, verso 31, é como um grão de mostarda. A ênfase no início pequeno, que é a menor de todas as sementes. ênfase no início pequenino do reino de Deus. Um pregador que chama 12 discípulos, e que desses 12 discípulos ele levanta uma igreja, que a partir dessa igreja ele alcança o mundo. Um começo pequeno, mas no versículo 32 um fim grandioso. Olha aí no versículo 32. Mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem alinhar-se à sua sombra. Nota a ênfase no fim grandioso desse processo do reino de Deus. Cresce, se torna a maior de todas as hortaliças, deita grandes ramos, a tal ponto das aves do céu fazerem ninhos nessa planta que brotou de uma semente pequena. O reino de Deus começa de forma pequenina, porém vai crescer, vai se expandir e vai se concluir de forma grandiosa. Nós não podemos ter dúvida disso.
Nós não podemos deixar de ter isso como uma convicção dentro do nosso coração. Aquilo que começou há mais de 2000 anos atrás, vai terminar um dia, como nós acabamos de cantar, quando o Senhor Jesus vier, quando o grande dia chegar. Nós vamos ver que aquilo que começou com uma pessoa, chamando outros, de 12 passou para 120, desses 120 vai se tornar milhares e milhares de nações e nações que vão se render a Jesus como Rei e vão fazer parte do Reino de Deus na face, do Reino de Deus por toda a eternidade. Eu quero que vocês abrem comigo o livro de Atos dos Apóstolos. A melhor forma de ilustrar essa verdade é que você abra comigo o livro de Atos dos Apóstolos. Abra comigo, por favor. Capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Enquanto isso, nós clamamos a Deus que continue abençoando nossa vida e nos dando compreensão dessa palavra. O Reino de Deus que Jesus trouxe a esse mundo teve um início pequenino, mas certamente seu fim será grandioso. Atos capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler com vocês alguns registros do livro de Atos, que vai ilustrar essa verdade. Um início pequenino, mas um fim grandioso. Nós vamos terminar em Apocalipse. Eu quero passar com vocês algumas verdades. Eu quero que você fique comigo. Eu quero que vocês passem as folhas da Bíblia de forma assim, sem perder tempo. Vamos passar alguns textos com vocês. Primeiro, versículo 1, capítulo 1, verso 2. Até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, diz o texto que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele deu mandamentos aos apóstolos, aos 11. Judas já tinha se suicidado a esse ponto, que escolheu, ele foi elevado às alturas. Diz o texto que quando Jesus foi elevado às alturas, ele assentou-se à destra de Deus. E o texto de Paulo lá em Coríntios fala que ele convém que ele reine até que seja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O reino de Deus já está atuando, Jesus já está reinando. Olha que interessante, versículo 30. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes. O que está escrito aí? Concernentes ao quê? Ao reino de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos começa com o reino de Deus e ele vai terminar falando do reino de Deus. Jesus tendo uma conversa particular com os 11. O Senhor chamou os 11 e durante 40 dias depois de ele ressuscitou, ele teve momentos de ensino particular a esses 11. Agora continua. No capítulo 1, verso 12, já expande. Dos 11, já aparecem outras pessoas. Diz assim: depois que Jesus subiu ao céu, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, o Monte das Oliveiras, que dista da cidade tanto como a jornada de um sábado, um quilômetro e poucos metros. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. Cenáculo quer dizer quarto superior, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago, os 11. Aí já aparecem outros. Todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Nós temos aqui pelo menos umas 20 pessoas. Já melhorou. Começa com um ressuscitado, chama os 11 e tem um momento ali com esses 11 durante 40 dias, falando sobre o reino de Deus, falando sobre o crescimento do reino de Deus, falando do propósito de Deus nesse mundo, que é expandir a obra de salvação por meio de Jesus a todas as nações. Depois já vai para mais ou menos umas 20 pessoas. Continua no versículo 15. Vamos ler juntos o verso 15? Todos. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compõe-se a assembleia de umas 120 pessoas. Já duplicou. De 1 passou para 11, de 11 passou para umas 20, e de 20 já passou para 120. A igreja que começou a expandir o reino de Deus era menor do que essa igreja. 120 pessoas. O Evangelho chegou até nós, o Evangelho chegou até você. Você só foi salvo por Jesus.
porque essas 120 pessoas pregaram, porque essas 120 pessoas foram fiéis ao chamado de Deus, porque essas 120 pessoas obedeceram à grande comissão. O início foi pequenino, mas o fim será grandioso. Depois o Espírito Santo foi enviado. A igreja orou, a igreja estava clamando o envio do Espírito Santo. Diz o texto, no capítulo 2, verso 14: depois do derramamento do Espírito Santo, o apóstolo Pedro prega, e ele prega com poder e autoridade, e ele ergue a sua voz juntamente com os 11, está aí no verso 14, capítulo 2, a parte A. O que acontece? Capítulo 2, verso 41, vamos ler junto comigo? Por favor, capítulo 2, verso 41. Olha que interessante. Aquele início pequenino foi se expandindo e agora já cresceu. Capítulo 2, verso 41, todos. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Queridos irmãos, de 120, a igreja de um dia para outro passou para quase 4.000. De 3.000 e pouco, mais 120, eu sou ótimo de conta. Eu sou bom com aqueles da igreja, né? Então vamos colocar umas 3.200 pessoas, mais ou menos. O início foi pequenino, mas a expansão vai acontecer até que o fim, quando o Senhor Jesus voltar, o que vai ser revelado, presta atenção que eu vou falar para vocês. Aqueles que estiverem naquele momento juntamente com Jesus, na volta do Senhor Jesus, vai olhar e vai ficar maravilhado com aquilo que vai ver, porque vai ver uma multidão se reunindo em torno do Senhor Jesus, e nós nunca imaginaríamos que isso iria acontecer dessa forma. Eu queria terminar essa mensagem depois mostrando para vocês aqui um trecho de um vídeo que me impactou, de um testemunho que me impactou. Mas é isso que vai acontecer. Da mesma forma que está sendo registrado aqui em Atos, eu estou mostrando para vocês com detalhes. Naquele último dia vai ser revelado um povo grandioso de todas as nações da face da terra, porque esse reino que começou de forma minúscula, pequenina, foi se expandindo até que abrangeu todas as nações. Continua. No capítulo 4, Pedro prega novamente. Capítulo 4, só antes, capítulo 2, verso 47, parte final do verso 47, fala que havia salvação todos os dias na igreja. Todos os dias chegava uma pessoa convertida, todos os dias alguém recebia Jesus Cristo como Salvador. Agora chega no capítulo 4, verso 4, Pedro está pregando novamente, e olha o que aconteceu. Capítulo 4, verso 4: muitos, porém, os que ouviram a palavra, lembra que eu tenho dito sempre, reino de Deus, o senhorio de Jesus, a obra de salvação só acontece quando nós pregamos a palavra, quando nós semeamos a palavra. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens. Interessante que a palavra homens aqui no texto original é homens mesmo. Muitas vezes a palavra homens na Bíblia quer dizer pessoas, né, no sentido figurado. A nossa revista atualizada ela recebe algumas mudanças, e algumas palavras já estão mudadas. Ela teve uma atualização, ficou muito boa a revista nova Almeida atualizada. Mas aqui a palavra macho. A igreja já não mais contava o número de pessoas, a igreja contava o número de homens, porque perdeu a conta. Subindo o número de homens a quase 5.000, de 1 para 11, de 11 para 20, de 20 para 120, de 120 para quase 3.000, de 3.000 passou para 5.000 homens, fora mulheres, fora crianças. Aqui a igreja primitiva perde a conta do rol de membros. Toda igreja tem problema com o rol de membros. Nossa igreja tem problema com o rol de membros. Deus, se nos permitir, vai ser resolvido aqui uns dias. Eu já estou no ano de 1994. Eu passei no batismo da Sharon, passei, não lembro mais, eu falei com você, eu falei, profissão de fé de alguém, profissão de fé de uma pessoa, a UDA, profissão de fé da UDA, passei esses dias. Então em 1994, chegando em 1995, que o dia vai estar na ponta do lápis. Mas aqui a igreja perdeu a conta, já não tem mais rol de membros. Imagina o secretário da igreja,
Anota aí, filho. Mais gente convertida é. Quantos? Mais 5 mil. Como é que eu vou fazer? Não tem mais conta, não tem como, não tem mais registro. E a igreja já passou a se tornar uma igreja que já não tinha mais como controlar. O negócio ficou incontrolável. O reino de Deus estava se expandindo, o reino de Deus estava crescendo. Vou repetir. Um começo minúsculo que vai se expandindo até se revelar a grande obra que Jesus está fazendo nesse mundo. Nós ficaremos surpresos quando o Senhor Jesus voltar e nós olharmos ao redor de nós, quantos irmãos reunidos e olhando para o céu e aguardando o retorno do Cordeiro. Nós ficaremos surpresos com as multidões reunidas para receber Jesus. Olha comigo o capítulo 6, por favor. Vai comigo, capítulo 6. Capítulo 6, verso 1, no comecinho. Diz o texto: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, continuou crescendo. Meus irmãos, a igreja foi crescendo e o reino de Deus se expandindo. Verso 7. Vamos ver comigo como a gente acorda, todos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Já não tinha mais quanto, só era agora em termos gerais. Passa comigo agora o capítulo 8. Está no capítulo 8, verso 3, por favor. Desculpa, verso 4. Capítulo 3, verso 4. Diz o seguinte: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Sabe o que é interessante aqui? É que essa palavra dispersos no texto original é semeados. A igreja veio crescendo. Parece que a igreja se acomodou com o crescimento. Só que o reino de Deus não foi implantado nesse mundo para ficar restrito. Não foi implantado nesse mundo para ficar só num lugarzinho, numa cidade apenas. O Senhor Jesus então estuma, como a gente falava na roça, estuma um cachorro bravo em cima da igreja. No capítulo 8, verso 1, esse cachorro bravo, versículo 3, desculpa, é chamado Saulo, que depois se tornou Paulo. Saulo, porém, assolava a igreja. O que acontece? A igreja estava reunida em Jerusalém. Somente em Jerusalém está bom, está crescendo, a igreja está muito bonita, a igreja está está crescendo cada vez mais, o reino de Deus está se expandindo. Mas vamos ficar aqui. Jesus falou assim: não, o meu projeto não é para Jerusalém. Meu projeto já desde o início é a partir de Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Meu projeto não é para ficar em Jerusalém. Vem cá, Paulo, não, vem cá, Saulo, não pega nessa igreja. E Saulo vai bravo, não, cachorro bravo, e avança sobre a igreja se espalha. Parece que vem um vento em cima de um monte de semente, espalha aquelas sementes, e as sementes eram as vidas, as sementes eram as pessoas. À medida que as pessoas iam fugindo da perseguição, eles iam pregando a palavra. Você conhece Jesus? Já viu falar do rei? Já viu falar da salvação que esse rei trouxe? Já viu falar do seu amor? Já viu falar do seu sangue na cruz? Cada vez mais pessoas iam entregando a vida a Jesus. As sementes foram espalhadas. O começo foi pequenino e foi crescendo e se espalhando. Agora olha comigo, capítulo 9, verso 31. Último registro do crescimento da igreja. Capítulo 9, verso 31. Vamos ler juntos, a uma só voz. Todos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O início pequenino, minúsculo, como uma semente de mostarda, mas um crescimento contínuo e constante. O reino de Deus foi plantado por Jesus nesse mundo para crescer. O Senhor Jesus não morreu na cruz para que o seu sacrifício seja aplicado a poucas pessoas somente. E a gente fica como um grupo de gente privilegiada e não quer levar o evangelho para outras pessoas. Pelo contrário, o Senhor Jesus morreu na cruz para cada vez mais vidas em todos os lugares, nos nossos bairros, nos nossos estados aqui no Brasil e até a última nação
terra receber a salvação que Ele comprou para nós. Agora, comigo no último capítulo de Atos. Como é que começou o livro de Atos? Jesus explicando o reino de Deus. Como é que termina o livro de Atos? Capítulo 28, verso 31. O livro de Atos mostrando esse crescimento do reino de Deus, alcançando vidas, o Senhor Jesus salvando pessoas. E termina o livro de Atos, no capítulo 9, verso 31, dizendo o seguinte: pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. O livro de Atos termina falando sobre o reino de Deus. O livro de Atos termina falando que a pregação do reino de Deus era a pregação de Paulo, o apóstolo dos gentios, e essa pregação chegou até nós. O início pequenino, que se foi expandido e chegou até nós. Eu queria fazer um parênteses antes de ler o texto de Apocalipse e mostrar para vocês um vislumbre daquilo que Jesus disse lá na parábola. Jesus disse que a mostarda cresce, e aves do céu, aves cansadas, aves que já estão voando há tempo, que precisam descansar, vêm e posam naquele pé de mostarda, e ali faz seus ninhos, cantam, faz a festa, se acasalam, tem os seus filhotes ali. Vamos ter um vislumbre disso que Jesus falou lá no Apocalipse. Nós vamos daqui a pouquinho, mas eu queria abrir com vocês um questionamento. Queridos irmãos, lembrem diante de Deus uma coisa: por mim, por outros pregadores e por você, eu tenho pedido a Deus, por mim, por outros pregadores e por você, para que nós entendamos essa verdade. Sabe qual a verdade? A verdade é que cristianismo não é uma lição de boas maneiras. Cristianismo é uma transformação de vidas que Jesus opera em nós. Parece que nós temos esquecido disso. O que nós temos visto na de pregação são pregações de, parece que um livro de autoajuda. Faça isso e você vai viver isso. Faça aquilo e você vai experimentar aquilo outro. Você vai lá e compra um livro de autoajuda, está tudo lá. Tem pregadores que usam livros daquele treinador, por exemplo, o Bernardinho. As técnicas de treinamento do Bernardinho. O camarada vai lá, que é treinador de vôlei, pega as técnicas e traz para o público. Como se Deus precisasse de Bernardinho. É como se nós precisássemos aprender alguma coisa com um técnico de futebol ou com um técnico de vôlei, para aprender como administrar melhor a nossa vida ou como viver para a glória de Deus. Eu não sei o que está acontecendo com a igreja. Eu não sei o que está acontecendo com os pregadores da palavra. Eu só sei que a pregação do reino de Deus está esquecida. Talvez seja por isso que tão poucas vidas têm sido alcançadas, porque as pessoas não têm ouvido essa mensagem de que Jesus é rei, e de que Ele transforma a nossa vida, e que Ele nos tira do poder de Satanás, e que Ele nos constitui numa família nova, numa família que ama a Deus agora, numa família que serve ao Senhor, numa família que tem os irmãos como companheiros dessa caminhada, e que nos espera. São coisas grandiosas. Talvez é por isso que tão poucas pessoas têm se convertido, porque a mensagem do Evangelho, a pregação do reino de Deus não tem sido ouvida. Jesus só falava disso, os apóstolos só falavam disso, a igreja primitiva só falava disso. Por que os pregadores não falam disso? Sabe por quê? Porque nossas pregações estão sendo pregações para agradar a igreja. Sabe o que está acontecendo? E uma coisa boa, você abrir no livro de Êxodo, capítulo 32, até o capítulo 34, Moisés sobe o monte Horebe, Monte Sinai, e ali ele vai receber a cópia das tábuas da lei que tinha quebrado como uma forma de protesto contra o pecado do povo. E ele fica ali 40 dias. Desculpa, eu estou confundindo. Ele foi receber as tábuas na primeira escrita das tábuas, depois ele recebe novamente que elas foram quebradas. E ele fica 40 dias e o povo começa a questionar: cadê esse homem? Ele subiu lá para cima e não vai voltar mais. Esse Moisés que nos tirou do Egito já não vai voltar mais. Eles chegam para um sacerdote, irmão de Moisés, e falam assim: façam os deuses que nos conduzam até a terra de Canaã, porque esse Moisés nós não sabemos que se deu desse homem. Arão vai então e oferece àquele povo um Deus, conforme o gosto daquele povo. Sabe por quê? Porque
na perspectiva do povo, Moisés estava demorando a voltar. E para isso, então, o Arão não foi firme na sua liderança, oferece ao povo um Deus que não era um Deus verdadeiro, um Deus que era uma falsificação, um Deus que na verdade era uma obra do diabo para desviar aquele povo do verdadeiro Deus. Sabe o que nós estamos tendo? Nós estamos tendo uma geração de Arãos ocupando tudo. Eu queria dizer para vocês que eu não sou um Arão e nem quero ser. Quanto mais está próximo à volta de Jesus, mais o Evangelho tem que ser pregado. Quanto mais está próximo à volta de Jesus, mais você precisa saber que você é pecador, mais você precisa saber que você precisa de Jesus, mais você precisa saber que você tem que crer no Evangelho, mais você precisa saber que o poder de Deus tem que se manifestar na sua vida, porque senão você não tem salvação, porque senão você não vai experimentar aquilo que Jesus conquistou na cruz por você. Então eu não sou Arão. Pode demorar a volta de Jesus quantas décadas demorar, eu não sei quanto vai demorar. Eu sei que quando o Senhor Jesus me permitir ter um microfone na mão, ou ter um microfone numa rádio, ou estar pregando numa praça, ou estar pregando num lar, é o Evangelho que eu vou pregar, porque é o Evangelho que quebranta as vidas, é o Evangelho que traz pessoas para o reino de Deus. Sabe como é que vai terminar esse processo minúsculo, mas que foi se expandindo, de pequenino se tornar grandioso? Sabe como é que vai terminar? Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 7, por favor. Capítulo 7 de Apocalipse. Nós vamos ter um vislumbre daquilo que Jesus disse lá. Jesus disse que as aves do céu viriam cansadas das suas revoadas, cansadas dos seus voos, olhariam para aquele pé de mostarda, e falaram assim: é ali que eu vou alinhar, é ali que eu vou descansar a minha alma. E cada vez mais vidas, cada vez mais pessoas têm encontrado em Jesus descanso para a sua alma, e no reino de Deus têm entregado suas vidas, e têm vivido tudo aquilo que o Senhor tem para abençoar os seus corações. Capítulo 7, verso 9. A cortina do céu é tirada um pouquinho. Apocalipse quer dizer revelação. É o tirar da cortina, que não tem como a gente ilustrar, mas é como uma cortina que estivesse tampando a porta de um quarto, e você vai lá na beiradinha daquela cortina e tira e olha o que tem lá naquele quarto. O Apocalipse é o tirar dessa cortina, para a gente ficar assim, ciente daquilo que Jesus falou vai acontecer, daquilo que Jesus falou não apenas aconteceu ou está acontecendo, mas há de acontecer até o último dia. É promessa, e essa promessa não falha. Depois dessas coisas, capítulo 7, verso 9: vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono. Diante de quem está escrito aí? Do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Meu irmão, minha irmã, se você é crente verdadeiro em Jesus, você está nessa visão. Não é possível que eu estou pregando para a igreja de crente. Vou repetir. Se você é crente em Jesus verdadeiramente, você está nessa visão. Amém, povo de Deus? Glória. Estaremos com vestiduras alvas como a neve, representando o lavar de todo o pecado que há em nós. O reino de Deus completo na nossa vida. Já não haverá mais nada que em nós se levante contra o conhecimento de Deus, contra a glória de Deus. Estaremos em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: o nosso Deus, vamos dizer juntos? Isso nós vamos falar lá, nessa grande festa, todos. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. O reino de Deus será completo, aquele início pequenino se tornará grandioso. Nós vamos contemplar pessoas e mais pessoas, vindas de todas as nações, para quietar suas almas diante do Cordeiro, e ali fazerem seus ninhos eternos
num lugar feliz. Ninho é símbolo de acolhimento, queridos. Ninho é símbolo de conforto. Ninho é símbolo de consolo. Nós estaremos eternamente acolhidos na presença de Deus, porque esse rei nos alcançou. Esse rei estabeleceu, na verdade, o seu trono no nosso coração. Agora eu só queria que você voltasse para o texto de Marcos. Eu queria só dar uma aplicação aqui, nós terminamos com a ilustração. Marcos capítulo 4, volte lá. E eu queria terminar com você dizendo pelo menos duas coisas, por favor. Nunca duvide do que Jesus disse. O reino de Deus se manifestará de forma grandiosa. Muitos encontrarão acolhimento na presença desse rei. Agora, diz o verso 32, que para que isso aconteça, nós precisamos semear. A abrangência do reino de Deus é uma promessa de Jesus, e essa promessa não falhará. Agora, a semeadura da semente da palavra de Deus é nossa responsabilidade, e é você que vai ter que fazer isso, sou eu que tenho que fazer isso. Olha o versículo 32, mas uma vez semeada, em outras versões fala assim, mas tendo sido semeada, em outras palavras, essa semente precisa ser semeada para que aquela visão que nós tivemos de Apocalipse possa se cumprir. O reino de Deus e essa abrangência grandiosa é promessa de Jesus, porém essa promessa passa pela semeadura sua, passa pela semeadura da igreja. Você não pode deixar de semear, você não pode deixar de levar a palavra de Deus, você não pode deixar de pregar. Outra coisa que eu queria dizer para você é que Deus quer nos levar a esse entendimento. O discípulo de Jesus não é uma pessoa que pode se contentar com a superfície do conhecimento, do entendimento espiritual do reino de Deus. Olha o versículo 33, versículo 34. Olha o que diz: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Ele chamava os discípulos e dizia o seguinte: ao povo eu dei parábola, a vocês agora eu estou dando a profundidade, tudo aquilo que eu quero dizer, que eu quis dizer por meio daquelas parábolas. Vocês não podem ficar superficiais no entendimento, vocês não podem ficar superficiais nessa profundeza de todas essas verdades que eu estou expondo. Vocês precisam entender. Quanto mais dessas verdades estiver presentes na sua mente e no seu coração, quanto mais dessas verdades se aprofundarem em você, se tornarem uma consciência, e você olhar a vida agora com essas verdades nos seus olhos, mais você será bênção, mais você vai ser canal. E foi por isso que os discípulos se tornaram uma bênção. É por isso que a palavra chegou até nós. Em outras palavras, Deus não quer que você tenha superficial no entendimento da vontade dele. Deus quer que você caminhe sabedor que você é portador de uma revelação grandiosa, de uma revelação profunda. Você caminha nesse mundo portando uma mensagem, você caminha nesse mundo portando uma verdade do reino de Deus. Isso tem que estar profundo no seu coração. Essa é a verdade. O chamado do discípulo é para não ficar na margem, o chamado do discípulo é para se aprofundar nessas águas, o chamado do discípulo é para aprofundar essas verdades na sua mente e no seu coração. Se você se contentar com a superfície, isso é problema seu, mas eu não quero, e eu não queria que a igreja se contentasse. Eu acho que nós temos que orar e falar: Senhor, eu quero mais, Senhor, eu preciso de mais. O autor de Hebreus diz o seguinte: já é hora da gente sair dos princípios elementares da fé, do leitinho de criança. É hora de alimento sólido, é hora da gente se aprofundar nas revelações do reino. É hora de você entender que Jesus está estabelecendo um governo nesse mundo, e é através de você que, como canal, esse reino vai se expandir até chegar naquela visão de Apocalipse capítulo 7. Deus te chama a aprofundar, Deus te chama para não ficar na margem, Deus te chama para jogar-se nas profundezas desse conhecimento, dessas verdades. Você é um portador de uma mensagem grandiosa, você tem que viver a luz disso. Eu só queria que você abrisse comigo Zacarias capítulo 4, verso 10.
Pastor Zacarias está na Bíblia, tá? Aonde? No Antigo Testamento. Aonde no Antigo Testamento? Não estou querendo demais também, né? Zacarias capítulo 4, verso 10. Eu queria dar uma palavra para você. Zacarias capítulo 4, verso 10. Pastor, calça frouxa. A calça está caindo. Não despreze os dias dos humildes começos. Sabe por quê? Porque esses humildes começos podem se tornar grandes vitórias. Os humildes começos que você decide diante de Deus, consagrar mais a sua vida, buscar mais conhecimento espiritual, buscar mais a presença de Deus em oração, quebrantar sua alma diante do Deus Todo-Poderoso. Esses humildes começos podem se tornar grandes obras nas mãos de Deus, na sua vida através de você. Zacarias 4, verso 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, este se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Quando o templo foi reconstruído, ele foi reconstruído numa base menor do que Salomão tinha posto. E o povo viu aquele templo sendo reconstruído e falou assim: mas tão chifrinho esse templo, tão pequenininho em comparação com aquele monumento que Salomão ergueu. Aí o profeta traz da parte de Deus uma palavra: não despreze o dia dos humildes começos, porque isso nas mãos de Deus vão se tornar grandes obras. Essas pequenas ações, as pequenas escolhas, as pequenas renúncias, as pequenas consagrações, os pequenos momentos na presença de Deus que você passa, os arrependimentos dos mínimos pecados que seja, isso vai se tornando grandes obras de Deus na sua vida e através de você, na vida de outras pessoas. A verdade é que o reino começou de forma humilde e pequena. De 1 passou para 11, de 11 para 120, de 120 para 3.000, de 3.000 para 5.000, e de 5.000 perdeu-se a conta, porque esse reino vai ser revelado de forma grandiosa no fim, e nós fazemos parte, e Deus quer cada vez mais, através de você, expandir esse reino. Raul, vamos colocar um vídeo? Irmãos, eu queria que você ouvisse um testemunho do reverendo Ronaldo Dória. Esse testemunho é grandioso. Nós vamos encerrar dando os avisos orando. Por favor, Ezequiel, acabou isso para mim. O Ronaldo Dória está, acho que é em 2006, está na igreja Lagoinha. Ele deu esse testemunho do CPL. Eu não tenho testemunho do CPL, só tem esse que deu na Lagoinha. Você precisa ouvir esse testemunho para você entender o que é reino de Deus. Há cerca de 4 anos atrás, quando eu cheguei ao Brasil, vindo da África com a minha esposa, nós iríamos trabalhar então agora na Amazônia, e nós iríamos então primeiramente mapear, pesquisar algumas etnias indígenas na Amazônia, onde o Evangelho ainda não havia chegado. Era a nossa primeira missão. E eu fui então para o coração do estado do Amazonas, uma cidade chamada Tefé, e dali então tomei uma voadeira. Quem já esteve no norte aqui sabe o que é voadeira, não é? Eu fiquei decepcionado porque não voa de verdade, só tem um nome aí, voadeira, mas é uma canoa motorizada. E aí tomamos aquela voadeira, eu e um guia indígena, e nós subimos o rio Solimões e o rio Japurá, cerca de 2 dias e meio, chegamos até um local chamado Maraã, e dali então as tribos que eu gostaria de pesquisar, elas estavam há alguns dias ainda de caminhada dentro da mata. E contratamos um guia indígena que era um caçador, conhecia bem aquela mata, e eu lhe apresentei as tribos. Ele disse: eu conheço esse povo, eu conheço este lugar, mas fica mais ou menos aqui 4 dias caminhando nessa direção aqui na mata. Se você aguentar, nós vamos. Eu disse: se eu aguento, eu não sei, mas vamos tentar, vamos caminhando. Ele disse: olha, só há um problema, eu posso caminhar com você 30 dias na mata, mas eu não gosto de conversar, então por favor fique em silêncio. Nós gastamos ali 1 semana na mata. Eu nunca senti tanta falta de conversar com alguém. E o fato curioso, era a primeira entrada que eu fazia na mata amazônica, minha primeira experiência. E até então eu estava assim bem relaxado, mas na primeira noite ali dormindo na mata, aquele indígena, ele ficou muito inquieto. Ele era um caçador experiente.
Ele se levantava toda hora, ele focava ali um mato com a sua lanterna, e deitava na rede, e levantava da rede, e assim por diante. Isso no meio da mata, as nossas redes atadas ali em algumas árvores. Eu fiquei observando aquele movimento. No outro dia, lhe perguntei: mas por que você ficou tão inquieto, eu querendo dormir, e você aí se mexendo, e ligando a lanterna, e assim por diante? Ele disse: olha, eu tenho que lhe confessar, eu sou indígena, sou caçador, mas eu morro de medo de onça. Até então eu não tinha medo de onça, mas a partir daquele dia, eu hoje morro de medo de onça. E aí nós seguimos aquela caminhada. E queridos, no 4º dia de caminhada, nós estávamos prestes a entrar em uma daquelas aldeias ainda sem o evangelho. Eram 3 tribos, a tribo dos Cambeba, Miranha e Cocama. E nós estávamos prestes a entrar na primeira aldeia da tribo dos Cambeba, aldeia ainda não alcançada, há 4 dias de caminhada na mata, em um local remoto, e eu bem sabia que não havia nenhuma agência missionária trabalhando ali entre eles. Eu havia já pesquisado isso muito bem. Para minha surpresa, eu entrei naquela aldeia juntamente com meu guia, e os indígenas, eles estavam ali e não se assustaram com a nossa presença. Eles estavam limpando um lugar no meio da aldeia, com alguns galhos, limpavam cuidadosamente aquele lugar. Eu então, utilizando o meu guia como intérprete, comecei a conversar com eles, e ali lhes perguntei: o que vocês estão fazendo? E eles falaram: nós estamos aqui preparando o lugar para o culto hoje à noite. Eu falei: culto hoje à noite? Eu acho que esse pessoal entendeu mal a pergunta, ou então o meu intérprete falhou na resposta, na tradução. Porque nós estamos aqui há dias de caminhada, no meio da mata, e não há missionários por aqui, eu bem sei, já pesquisei, nenhuma agência enviou missionários para este lugar. Mas eles foram tão assim afirmativos, e eu lhes perguntei: vocês são crentes? Eles se assustaram e perguntaram: mas é claro que nós somos crentes, se você não é crente? Eu me lembro até hoje que 2 indígenas lá atrás levantaram as mãos e gritaram: aleluia! Eu falei: são crentes e são pentecostais. Mas quem lhes trouxe o evangelho? Qual foi o missionário? Qual foi a missão? Qual foi a igreja? Eles falaram: olha, desse negócio aí a gente não entende. Mas quem nos trouxe o evangelho foi um homem chamado Seu João. É um ribeirinho, é um pescador e mora logo ali embaixo em um flutuante. Flutuante no norte, queridos, é uma casinha feita sobre algumas madeiras que flutuam. E ali então essa casinha fica no rio, sobre as águas, amarrada com uma corda bem grande, uma árvore segura. Quando o rio sobe, a casinha sobe, o rio desce, a casinha desce, é um flutuante. E eu entrei então naquele flutuante, era um casebre, feito totalmente de madeira, um casebre bem envelhecido, 3 por 4 metros mais ou menos. Quando eu observei aquele casebre, olhando ali pela janela, havia ali dentro daquele quartinho, apenas 4 redes poídas, já bem envelhecidas, havia uma cadeira que estava quebrada e uma panela, só isso. Sentado no chão, estava um homem que segurava a palavra de Deus bem próximo assim da sua face, colocando assim o dedo sobre cada frase que lia, e aparentemente ele lia a palavra de Deus com muita dificuldade. Era o Seu João. Eu entrei e disse: Seu João. Ele se assustou, disse: quem é você? Eu disse: meu nome é Ronaldo, eu sou missionário. Ele disse: só um momento, abriu a janela e gritou: Maria. Maria era a esposa. Venha para casa e traga depressa as crianças, porque chegou em nossa casa um missionário de verdade. E queridos, eu jamais fiquei tão constrangido como naquele dia em chegar em um lugar como missionário. Sabem por quê? Porque eu estava ali com cobertura de oração das igrejas que me enviavam. Eu estava ali com meu sustento suficiente para contratar uma voadeira, um guia indígena e tudo mais. Estava ali com aquela mochila especial com proteção para os rins, com botas especiais para caminhada na mata. E estava ali perante um homem que não tinha nada disto, mas era um homem que tinha paixão pelo Senhor Jesus. Eu disse: Seu João, o missionário é o Senhor, o que lhe trouxe aqui? Ele disse: meu missionário, eu sou membro da Assembleia de Deus, eu sou ribeirinho, sou pescador, e eu morava em um local que tinha pouco peixe. Entrei na mata à procura de um rio que tivesse mais peixes, e eu cheguei então neste lugar. Eu olhei para o rio e disse: e esse rio tem mais peixe? Ele falou: olha, verdadeiramente esse rio praticamente não tem peixe,
mas já plantei 6 igrejas para a glória de Deus. 6 igrejas para a glória de Deus. Duas entre os Cambeba, 2 entre os Cocama, 2 entre os Miranha. 6 igrejas. E queridos, eu louvei a Deus pela vida daquele homem, mas aí chegou a Maria com os seus filhos, os 4 filhos. Crianças entre 7 a 14 anos de idade. Eu falei, Senhor João, estou muito preocupado com o senhor tem 4 filhos, 7 a 14 anos de idade. O senhor está no meio da mata, aqui não tem nada, aqui não tem clínica, não tem hospital, não tem estrada, não tem escola, não tem nada. O senhor não se preocupa com seus filhos? Ele disse, meu missionário, eu estou deixando aqui uma herança para os meus filhos. Eu olhei para aquela casinha quase caindo, olhei para uma canoa ali quase afundando, eu falei, mas que herança é essa? Que herança que o Senhor está deixando para os seus filhos? Ele me respondeu, eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. E queridos, não preciso nem falar que eu gastei os outros 3, 4 dias saindo daquela mata, só com este pensamento em minha cabeça, e essa oração no meu coração, Senhor Deus, faça-me como o seu João, me dê essa paixão, me dê essa obediência, me dê esse altruísmo, me dê essa disposição, eu quero ser como aquele homem, sem me preocupar com o que cerca a minha vida, com os meus benefícios, com os meus interesses, com aquilo que eu vou carregar, com a minha aposentadoria. Eu quero servir ao Cordeiro Jesus. E ali estava um homem que não tinha preparo, que não tinha envio, que jamais usou para si o termo missionário, nem obreiro, nem nada. Era crente no Senhor Jesus, mas um homem apaixonado por Deus, disposto a ir até a 4 dias de caminhada na mata, levar a esposa e 4 filhos para alcançar aqueles povos. Eu saí da mata, cheguei até Fé, mandei ali uns e-mails para os amigos que trabalham com banco de dados dos povos indígenas não alcançados e falei, olha, sabe aquelas 3 tribos não alcançadas? Cambeba, Miranha e Cocama? Sim, Ronaldo, estão aqui bolinhas vermelhas no meio da Amazônia, são os grupos não alcançados. Pode riscar, já foram alcançados. E eles falaram, muito bem, qual foi a missão? Não tem missão. Mas qual foi o missionário? Não tem missionário. Mas como foi? Coloque aí, seu João para a glória de Deus. Seu João para a glória de Deus. Seu João para a glória de Deus, só isso, meus irmãos. Seu João para a glória de Deus. E a herança que aqueles filhos iam ter, é que eles viram o que Jesus pode fazer, e jamais se esquecerão disso. Esse é o rei que está expandindo o seu reino até os confins da terra. E através de você, seja o seu João, que o Senhor vai expandir esse reino na vida de outras pessoas.